pessoal, vou falar com vocês um pouquinho a respeito da cidade de Caldas Novas, que a gente há 10 dias teve, né, o privilégio de passar férias lá. E aí, mesmo com a pandemia, deu para aproveitar bastante esses 10 dias. O hotel que a gente ficou, né, também a gente pôde aproveitar bastante. Teve no final de semana, no sábado, um dia que realmente ficou bastante cheio, que a gente já não conseguiu aproveitar tanto, mas no dia da semana, no decorrer da semana, a gente pôde aproveitar bastante, né, aí a semana, porque o pessoal vai passar o final de semana e acaba retornando para Goiânia e para as outras cidades no domingo. Então, fica aí a dica, se vocês tiver plano de passar as férias em Caldas Novas. Então, assim, por conta da pandemia, para poder estar aproveitando mais, é melhor que vocês se organizem para ficar no decorrer da semana, até porque os hotéis ficam mais vazios e as piscinas, e dá para aproveitar um pouco mais. Né? O vídeo a gente teve em Caldas Novas do dia 1º, na verdade a gente chegou em Goiânia dia 1º, e aí ficamos dia 1º em Goiânia, e partimos para Caldas Novas a partir do dia 2, e ficamos do dia 2 até o dia 10 em Caldas Novas. E aí eu vou falar com vocês agora um pouco sobre os valores, né? O que a gente gastou aí nessa viagem. E assim, como a gente se programou com bastante antecedência, a gente conseguiu comprar e reservar alguns valores assim que foi bem interessante pra gente. A passagem a gente pegou com bastante antecedência, então a gente comprou a passagem na semana de janeiro, que teve uma semana que teve bastante promoção, que foi o aniversário de São Paulo. E aí a gente pegou uma promoção de ida e volta, e aí ficou 281 ida e volta, passagem de avião, saindo aqui do aeroporto de Congonhas e indo diretamente para Goiânia. Então foi bem legal essa promoção que a gente achou. E aí,
como a gente já estava se programando para poder viajar agora em junho, a gente tinha que se programar para uma cidade que fosse mais quente, né? E que a gente conseguisse aproveitar. A gente foi em 7 pessoas e aí chegando em Goiânia a gente alugou um carro para ficar melhor o acesso. E a gente também estava com a minha mãe, minha sogra, e por conta que são idosas e tinha criança também, a gente achou melhor alugar um carro para a gente ter um acesso melhor aos lugares e aos passeios, né? Então a gente pegou reservou, na verdade, uma doblô, e aí que era o preço mais em conta, que era um carro para 7 pessoas. E aí foi o carro que a gente conseguiu um preço mais em conta, que era de R$ 1.500. E aí a gente, chegando em Goiânia, no aeroporto, quando você faz a reserva, né, do carro, você fica ali numa categoria. E aí disponibilizaram a gente um carro até melhor, uma categoria acima, que foi o Spin, que saiu pelo mesmo preço. Na verdade, saiu um pouco mais o valor, porque a gente optou por colocar seguro. A gente sempre opta por colocar seguro, porque é uma segurança a mais, né? E aí saiu o valor de R$ 1.800, né? Os 10 dias. Que foi um preço, que eu acho que foi um preço honesto e que a gente pagou e foi muito bom, um carro bom. A única coisa da Spin que a gente fala que não gostou foi que o bagageiro dela na verdade, quando você usa todos os bancos, ela acaba ficando sem bagageiro. Então, esse é o ponto negativo do carro da Spin, mas é um carro muito confortável e assim a gente também achou que é um carro que não gasta tanto combustível, né? Esses 10 dias, eu vou ver direitinho, na verdade, quanto foi o valor real. Mãe, vai lá. Ela vai ver a temperatura, vai lá. Vai lá, filho. Então, e aí a gente acabou achando que gastou mais ou menos. Quanto, amor, a gente gastou de gasolina? Uns. Cada litro de gasolina lá, assim. É,
tem vários valores, né? Mas assim, o valor mais alto da gasolina que estava em Goiânia, entre Goiânia e Caldas Novas era 4 e na verdade foi o álcool, estava custando 4,87. O álcool, né? O valor mais alto do álcool é 4,87. A gente já viu uma diferença aí do álcool, que o valor do álcool aqui em São Paulo acaba sendo mais em conta. E a mais em conta lá em Goiânia foi 4,49 no Carrefour, no shopping. Em alguns lugares a gente conseguiu pagar o valor de 4,49 no álcool, né? Então a gente acabou optando por usar o álcool mesmo. Eu acho que a gente não, assim, desses 10 dias que a gente andou com o carro, a gente deve ter gastado uns R$ 400 de álcool, assim. A gente rodou mais ou menos 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros a gente rodou nesses 10 dias. E então eu achei que foi um carro econômico, né? E assim, um carro confortável. Então vale a pena. Mas assim, tem esse ponto negativo que se for realmente ocupar os 7 lugares, ele acaba ficando sem bagageiro. Mas tem, né, as outras várias qualidades, que é um carro confortável, acaba sendo que tem um carro econômico. E eu acho que foi uma experiência muito boa de ter alugado uma Spin, né? Outra coisa que a gente vai falar agora é sobre o hotel. Quando a gente começou a pesquisar sobre o aluguel para reservar o hotel, o que a gente estava colocando ali como prioridade, né? Que fosse um hotel localizado, porque inicialmente a gente não tinha certeza se ia pegar carro ou não, então a gente precisava que fosse um hotel que estivesse bem no centro ou próximo ao centro, né? E esse hotel que a gente pegou, o Aquarius Residence, a gente fica, quando a gente reservou, ele fica a 700 metros do centro. Então, uma localização ótima. Realmente, ele fica muito bem localizado. E o número de piscinas é muito bom também. Ele tem 7 piscinas, né? Tem bastante piscina. Tem algumas que são mais frias e tem as piscinas aquecidas. Tem bastante piscina aquecida. Tem 3 hidros, né, que são cobertas também. E tem piscina coberta também. Então, mesmo que o dia não esteja tão bom, dá para você aproveitar bastante aí as piscinas. Tem também sauna, também bem legal, bem interessante, muito bom. O atendimento também da recepção, desde da hora que a gente chega e no decorrer do dia a gente também gostou bastante, né? E após a gente fazer a reserva, a gente já começou o contato direto com o proprietário, né? E aí, assim, o hotel, o apartamento que a gente pegou é com 2 quartos, 2 banheiros, inclusive uma suíte. A sala, uma sala ampla, cozinha, tem fogão, tem geladeira, tem lavanderia, tem uma sacada. Então, assim, é um apartamento confortável e, assim, valeu a pena a gente ter ficado nele. É bem legal. O único ponto negativo desse apartamento é que a gente ficou no bloco A. No bloco A. Então, o bloco A, do lado que a gente ficou, o apartamento fica do lado da avenida. É uma avenida bastante movimentada. Inclusive, tem algumas danceterias. E a gente, no período da noite, durante a madrugada, tinha bastante barulho, assim, de carro. Então, acabava incomodando um pouco para dormir. Esse é um ponto negativo. Mas eu acho que, assim, superou os pontos positivos pela localização, pelo o espaço do apartamento, a quantidade de camas, né? Tinha fogão, tinha geladeira. Então, assim, os pontos positivos superou. Então, valeu a pena a gente ter alugado lá o Aquarius. Achei bem legal a experiência. E, assim, alugaria mais vezes, assim. É que a gente sempre vai lá, procura
ir sempre uma vez por ano. A gente gosta bastante de Caldas Novas. E aí a gente sempre procura conhecer um novo e tá conhecendo mais hotéis lá. Mas eu indicaria, sim, é um hotel bem interessante e a gente gostou bastante, né? Também a gente fez alguns passeios lá. E alguns passeios bem legais que a gente. Um dos passeios que eu gostaria de compartilhar com vocês que a gente foi no shopping ali de Caldas Novas, né? E não estava cheio por conta que a gente acabou indo na semana. As lojas estão abertas, né? Os preços são acessíveis, assim, normais, assim, que a gente não achou nada fora da normalidade os preços, assim, dá para comprar lembrancinhas. Outro passeio legal que a gente também gostou bastante, que a gente foi quase todos os dias, foi da feirinha que tem lá em Caldas Novas à noite, ali bem pertinho da pracinha ali. Feira do Luar. Que chama Feira do Luar, né? E a gente amou essa feirinha, porque essa feirinha, além de ter comidas típicas, assim, da região ali de Goiânia, de Goiás, é, é bem legal porque também tem como comprar lembrancinhas e tem como você passear e comer, né? É muito legal essa feirinha. Então, eu super indico essa feirinha. Ela acontece de segunda é segunda e terça, né? Quarta-feira ela não De funciona. quinta a terça. Ela funciona de quinta a terça, né? Então, não é todos os dias que funciona. Quarta que não. Dia de quarta-feira ela não funciona, mas é uma feirinha super legal e que se vocês forem em Caldas Novas, não pode deixar de conhecer, né? Também teve a gente foi visitar o parque. Como chama aquele parque, amor? Parque da Serra de Caldas Novas nós foi. A gente foi em Parque das Serras, de Caldas Novas. E tá aberto, né? Parcial, na verdade. Quando a gente chegou, que a gente entrou ali bem próximo ao parque, tem uma placa que tá dizendo que tá fechado por conta da pandemia. Porém, se você seguir, tá aberto, parcial, assim, dá para você visitar uma parte do parque, né? E aí a gente acabou conseguindo ir numa parte que eles chamam de cachoeirinha, que fica mais ou menos 400 metros ali da entrada do parque, você andando por dentro de uma trilha. E é uma experiência bem legal, dá para ir. A gente estava com criança, estava com minha mãe, que era idosa, mas não, assim, é um passeio bem tranquilo. Se você for no período do dia, dá para fazer tranquilamente, é pertinho, dá para ir, dá para voltar. É uma trilha que não é perigosa, bem sinalizada. Então é bem legal esse parque. A gente, assim, na verdade, não pôde, né, andar por mais outras partes do parque, até por conta que a gente estava um pouco restrito, por conta da nossa. A gente estava com minha mãe assim, não dá para andar em lugares muito difícil que as trilhas sejam tão fechadas, né? Mas deu para aproveitar bastante. Também a gente indica. Lá dentro do parque tem um museu com alguns animais que na verdade, acho que por algum motivo eles deixaram lá para visitação, que eu acho que morreram dentro do parque lá, e eles acabaram deixando esses animais lá para a gente estar visitando e conhecendo também. É bem bonito o parque. Se você for visitar, tem que levar 1 quilo de alimento, né? A gente não sabia, acabou que a gente acabou entrando, mas por conta da pandemia eles estão arrecadando alimento. Você leva 1 quilo de alimento e a entrada é 1 quilo de alimento. E é bem legal também, o pessoal bem atencioso, o parque é bem limpinho, super organizado, muito bonito. Vale a pena a experiência também. E aí a gente vai falando mais com vocês aí a respeito dos 10 dias de viagem. A gente também ficamos 2 dias em Goiânia, né? E a gente pôde também andar um pouquinho em Goiânia, como que tá a situação em Goiânia.
E a gente vai aí falando mais um pouquinho com vocês. A gente vai mostrar um pouquinho de alguns vídeos que a gente fez lá, para vocês terem uma noção de como realmente está a cidade de Caldas Novas, para quem está se programando para ir passar alguns dias lá. É uma cidade que eu gosto muito, eu sou até suspeita para falar de Caldas Novas, porque todo ano a gente sempre procura sei lá, uma semana, alguns dias para ficar lá, porque eu sou fã demais de Caldas Novas. E então a gente vai passar aí com vocês também um pouquinho dos vídeos que a gente fez lá, para vocês terem uma noção de como que tá a cidade de Caldas Novas.